Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso amigo Jesus e do doce Espírito Santo. Bom, turma, espero que vocês estejam na maior expectativa, porque eu estou, porque essa é a semana do quê? A semana das crianças e a semana de vocês, isso mesmo. No próximo dia 12 nós comemoramos o quê? O Dia das Crianças, aquele dia especial, né? Aonde, lógico que ser criança, é bom ser criança todos os dias, mas esse dia é reservado especial para comemorar com vocês, né? Através desta data, nós, a sociedade, mostramos quanto você, criança, é importante para nós, porque vocês é o futuro, é a geração do futuro, é o futuro da nossa nação, não é verdade? Tenho certeza que aí na escola onde você estuda, desde hoje a professora já está com um monte de atividades legais para poder comemorar essa semana. O lanche, as tia lá, as merendeiras faz aquele lanche gostoso, especial para vocês, não é verdade? Ah, é tudo de bom essa semana. E eu, professora Esther, não poderia deixar também de comemorar essa data com vocês, não é verdade? Porque esse canal aqui não é meu, esse canal é nosso, principalmente de vocês. O que seria de mim se não tivesse vocês aí do outro lado, curtindo, prestando atenção, ouvindo as histórias, porque todo o meu trabalho é voltado para você, criança e adolescente. Sim, é através deste canal que eu ensino para vocês verdades bíblicas, né, dentro das histórias bíblicas, histórias de comportamento, de ética, para você refletir sobre o seu comportamento, se o que você está fazendo é legal, se Deus está se agradando, ou se você está fazendo coisa errada e não sabia, mas agora, dentro dessa reflexão, você pode mudar, não é? Então, esta semana, eu também vou estar contando uma história muito especial para vocês, que é a história do Samuelito. Isso daqui, ó. Um milagre para Samuelito, uma história do México. Então, essa história, ela se passa nesse país aqui, ó, no México. Só que essa história, crianças, ela é um pouco longa. E eu não vou ter como contar ela aqui toda de uma vez hoje. Então, eu dividi ela em 3 partes. Então, durante essa semana, eu vou estar contando para vocês essa história maravilhosa. E eu quero que vocês prestem atenção para que vocês, ouvindo essa história, veja o comportamento do menino, porque é a história de um menino. E dentro da atitude dele, né, a mudança que houve na vida dele depois que ele conheceu a palavra de Deus. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa história. E como vocês estão vendo, eu já estou aqui, que é a história do México, então eu já estou com a roupa tradicional do México, que é um poncho. Mas no México, as pessoas usam o quê? O sombrero. Isso mesmo, que é esse chapéu aqui bem grandão. Por quê? Porque o México é um país assim que tem bem quente, né? Então bem inóspito, um lugar árido, né? Que tem bastante deserto. Então lá as pessoas, para se proteger do sol e do calor, usam o seu sombreiro. E eu não poderia deixar de me vestir a rigor também. Bom, turminha, para começar a nossa história, vamos lá. O Samuelito está aqui, o nosso amiguinho da nossa história. O Samuelito, o que significa Samuelito? É Samuelzinho, em castelhano, que é a língua falada lá no México. Estava sentado sobre seus calcanhares, junto à estrada poeirenta, em frente a um pequeno restaurante. Estava esperando o ônibus, seus olhos estavam brilhando, seu cabelo preto estava escondido debaixo do quê? Do seu sombreiro, isso mesmo. E ele olhava atentamente para o homem cego que estava ao seu lado. De vez em quando, ele dava uma olhada para a estrada poeirenta, mas ele sabia que o homem cego ia perceber antes dele a chegada do ônibus. Eu acho que ele tem olhos nos ouvidos, pensava Samuelito. Dali a pouco, o cego se endireitou na cadeira,
afinou as cordas do seu violão e preparou-se para cantar. Estreitando os olhos para protegê-lo do sol, assim, aí o Samuelito continuou a esperar. Logo mais, a estrada parecia uma grande nuvem de poeira e o ônibus estava chegando. Isso mesmo. Aí chegou o ônibus lá naquela parada. Empurrando o chapéu para trás da sua cabeça, esperou firme, né, ali em pé, segurando a sua caixa de engraxate, e aproximou-se da beira da estrada, no ponto onde deveria parar o ônibus. O ônibus parou ruidosamente e o cego, dedilhando o seu violão, pôs-se a cantar as suas canções tradicionais. E ele começou a cantar uma pitoresca canção. México, México querido, acompanhado do seu violão. Samuelito sorria cordialmente para todos os passageiros que desciam e perguntava a todos: engraxate, senhor, engraxate, engraxate. Mas foi uma senhora que lhe retribuiu o sorriso e lhe respondeu: buenos dias. Então foi uma senhora só que, descendo do ônibus, retribuiu o cumprimento do Samuelito. E o Samuelito percebeu pelo sorriso que aquela senhora era muito bondosa. Observou que ela se dirigia para o lado onde estavam descarregando a bagagem. Ah, eu acho que ela vai ficar por aqui, pois está tirando as suas malas, pensou ele. Onde será que ela vai morar? Algum tempo depois, os passageiros saíram do restaurante, retornando aos seus lugares no ônibus, porque ali era só uma parada do ônibus para que as pessoas comessem, né? E descansassem um pouco e depois continuassem a sua longa viagem. Assim como às vezes a gente faz uma viagem assim interestadual, né, aqui no Brasil, de um estado para o outro, às vezes uma viagem longa de 8, 9 horas ou até mais, e aí dá aquela parada às vezes de meia hora que é para as pessoas comerem, ir ao banheiro, né, dar uma esticada nas pernas para depois continuar. Então, ali onde o Samuelito morava, era assim. E aí o Samuelito olhou orgulhoso para aqueles que subiam com sapatos limpos e lustrosos no ônibus. Tinha feito um bom trabalho e havia recebido uma boa quantidade de moedas, ou seja, o peso mexicano. E o Samuelito naquele dia tinha feito, se fosse no nosso dinheiro aqui brasileiro, no real, ele teria feito, né, 30 reais. Acho que consegui mais neste ponto de ônibus do que teria conseguido no centro da cidade, ele pensou, enquanto o veículo ia se distanciando. Pelo menos não precisava empurrar outros meninos e brigar com eles. Ali era o único engraxate. Pela segunda vez, contou seu dinheiro e, muito satisfeito, guardou cuidadosamente no bolso das calças. E depois que o Samuelito fez isso, arrumando ruidosamente a camisa sobre a calça, ele estava pronto para ir embora, quando apareceu a simpática senhora do seu lado e começou a conversar com ele. Nossa, você não é nada preguiçoso, hein? Está guardando dinheiro para comprar alguma coisa? Qual é o seu nome? Ah, eu me chamo Samuelito. Eu quero um dia ir para a escola, na cidade grande, aprender muita coisa. Muito bem, disse a mulher. Mas será que você sabe que existe uma coisa que você pode aprender apenas se quiser? E essa coisa mais importante do mundo para todos nós, e é de graça? Você quer que eu fale dela para você?
Samuelito, que estava desconfiado, será que aquela mulher queria tomar o seu dinheiro? Será que as pessoas da cidade grande tinham costume de tentar enganar as crianças? Mas o Samuelito viu que ela estava com um livro debaixo do braço e um outro livro pequenininho nas mãos. Então, ela foi e perguntou para ele: Samuelito, você conhece a Bíblia? E ele: sim, conheço, sim, mas a Bíblia não é para mim. Vou aprender a ler outros livros, não a Bíblia. Ah, então vou lhe ensinar a ler este livrinho aqui, ó. E aí, aquela senhora apresentou para ele o livro Sem Palavras. Este livro aqui, ó, sem palavras e sem figuras. Olha só as páginas deles, de diversas cores. Mas ele conta a história mais linda que já existiu. E a história, Samuelito, que esse livrinho aqui conta, ela está aqui, ó, dentro da Bíblia. Isso mesmo. Sim, mas eu não entendo como é que pode contar uma história se ele não tem palavras nem figuras. Você vai ver, a mulher respondeu. Já começando a contar a história para ele e dizendo: muitos meninos e meninas já aprenderam sobre o caminho para o céu através deste livro, Samuelito. E aí ela foi e mostrou para o Samuelito o livrinho sem palavras. Abrindo o livrinho, a mulher mostrou a página dourada para ele. Esta cor nos faz pensar sobre o céu, pois a Bíblia conta que as ruas do céu são de ouro puro. E a mulher segurava a Bíblia enquanto contava a história para o Samuelito. Sabemos que o céu é um lugar maravilhoso, onde ninguém fica doente nem morre. Abaixando a voz, olhando para o cego, ela falou: e ninguém fica cego também, Samuelito. Ah, os olhos de Samuelito se encheram de lágrimas, pois ele tinha pena do homem cego que ficava ali naquele ponto. Que bom seria para o cego se depois da morte ele ir para um lugar onde ele pudesse ver. Mas a mulher continuou: a Bíblia diz que todos pensam que podem ir para o céu para viver lá. Mas, infelizmente, Samuelito, nem todos podem ir morar no céu. E aí, ela mostrou para o Samuelito a página escura do livro Sem Palavras. Samuelito estava interessado, tendo os olhos negros fixos no rosto da mulher. Ela mostrou a página preta do livrinho e continuou: esta página nos faz pensar no pecado. Pecado é fazer coisas erradas, como mentir, roubar. E aí, o Samuelito falou: mas todo mundo faz essas coisas. Mas é pecado, Samuelito. Deus não quer pecado lá no céu. Ninguém que tenha pecado em seu coração poderá ir para o céu. Ai, ai, ai. O Samuelito baixou os olhos. Mas como eu disse, né? Ele começou a pensar nas coisas erradas que ele fazia. E aí ela continuou: mas como eu disse, ela foi e mostrou para o Samuelito a página vermelha do livro Sem Palavras. E aí ela falou para ele: ó, Deus quer que todos entrem no céu. E a página que fala sobre isso é o caminho que ele preparou para nós podermos entrar no céu, é nós crermos na morte e ressurreição
o seu Filho Jesus. Se cremos e confiar nele, a Bíblia fala que tudo isso que nós fizermos está aqui em 1 Coríntios 15, 3, 4, fala, Samuelito, ó, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mas foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, Samuelito, se você crer que Jesus morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados, então você pode ir morar no céu. E o Samuelito estava admirado, olhando para o livrinho e para a mulher. Será que tudo aquilo que ela estava falando era verdade? E aí, mostrando a página branca para ele do livrinho, ela foi e disse para o Samuelito: olha, Samuelito, esta página não nos faz pensar em corações sujos, cheio de pecado, mas como a página escura, ela nos lembra coração limpo e purificados pelo sangue de Jesus, que foi derramado por nós lá na cruz. Será que você seria capaz agora de virar as páginas dos livrinhos e me contar as coisas que a Bíblia diz sobre as suas cores? Samuelito foi pegar o livrinho quando o cego interrompeu e disse: Samuelito, não pega este livro. Isso é um truque. O que os seus papacitos vão dizer? Ele estava ouvindo o tempo todo o que aquela mulher estava falando. E se o seu papacito souber, vai ficar muito zangado se ele descobrir que você está ouvindo esta mulher. Ela é uma evangelista. Amedrontado, Samuelito pegou a sua caixa de engraxate e bem rápido sentou-se ao lado do cego. Ele amava seus pais e não queria entristecê-los, mas ele tinha certeza que aquela senhora não era má. Foi então que o Samuelito viu um carro vindo pela estrada. E de repente, aquele carro parou aonde estava aquela mulher. Sentimos muito por estarmos atrasados, disse o homem. Eu e a minha esposa não conseguimos chegar a tempo junto com o ônibus. Ele e a outra senhora desceram do carro e vieram cumprimentar a mulher que estava conversando com Samuelito. Espere que eu vou colocar as suas malas no carro. Já estaremos a caminho. Samuelito os reconheceu. Era o casal de missionários. A esposa vinha muitas vezes às montanhas onde Samuelito morava e seu pai nunca deixava que ela os visitasse. E a senhora sorriu e acenou com a mão para Samuelito quando o carro partiu. Ela é evangelista, pensou Samuelito. Então ela também é missionária. Precisava esquecer de tudo que ela tinha contado. Mas que mal fazia pensar naquilo só um pouquinho. Não iria vê-la nunca mais. Os carros não conseguiam subir pelos estreitos caminhos da montanha que conduziam à sua casa. E essa senhora não iria caminhar até lá. Disso ele tinha certeza. Mas seu coração desejava que ele estivesse errado. E o Samuelito se apressou ao caminho de casa. Ia pensando na pequenina senhora de olhos castanhos e no livrinho sem palavras que ela tinha lhe mostrado. Algumas coisas em seu coração lhe dizia que a lição que as cores contavam era verdadeira. Desejava agora mais do que nunca saber ler para poder ler a Bíblia e ficar sabendo se aquelas coisas eram verdades ou não.
Que bom seria se ele tivesse certeza de que a gente ia para o céu depois de morrer. Mas talvez tudo fosse mentira. O cego disse que era. Desviando da estrada principal, Samuelito subiu pelo íngreme e estreito caminho que conduzia até sua casa. E logo ele avistou a cabana por trás da montanha. O menino apressou-se. Ele queria estar em casa antes que escurecesse. E aí, chegando lá na sua casa, os seus papais, o papacito e a mamacita, já estavam o aguardando. E o papai do Samuelito disse para ele: esperava para jantar com o meu grande muchacho. Ou seja, né, na língua castelhana, é meu grande garoto. Disse o papai: os homens precisam comer juntos, não é? Sim, sim, respondeu Samuelito. E tendo beijado a sua mãe e acariciado a cabeça da sua irmãzinha Carmencita, sentou-se à mesa ao lado de seu pai. E quanto o nosso grande muchacho conseguiu hoje? Perguntou sua mãe, enchendo os pesados pratos com feijões. Samuelito tirou um pouco de feijão com uma tortilha, a panqueca feita de fubá que servia de colher. Estalando os lábios, Samuelito respondeu: muito, muito, muito. Mamacita, a senhora vai ficar contente. Espera só para ver. Quando o menino e seu pai terminaram a refeição, a mãe de Samuelito apressou-se em limpar a mesa, onde o seu filho ansiosamente foi esvaziando os bolsos e os centavos caíam na mesa de madeira. E a Carmencita apanhava aquelas moedinhas que caíam no chão para que elas não se perdessem. E ela e a mãe bateram palmas. Muitos pesos. Quanto você ganhou hoje, meu filho? 1 peso e 75 centavos, disse o papai animado. Muito bem, meu muchacho. Se você e sua irmã conseguirem outro tanto amanhã com os largatos, não demorarão muito para ter o dinheiro para mandarmos você para a escola. A mãe de Samuelito guardou o dinheiro no grande jarro de barro e não escondeu da Carmencita, pois todos estavam ajudando a juntar o dinheiro para a escola de Samuelito. Claro que ninguém ali dentro da casa dele ia roubar o seu dinheiro. Poderia vir alguém de fora para roubar, mas dentro da sua casa não. Como Samuelito havia dito à missionária, era normal ali naquele bairro todos roubarem, mas a sua irmã não ia fazer isso com ele. E aí, depois que todos jantaram, eles foram fazer o quê? Armando e Samuelito já tinha esticado a sua cama e eles foram o quê? Para a porta do seu pequeno barraco. Falaram de tudo que lhes tinha acontecido durante o dia, mas principalmente sobre o dia que Samuelito poderia ir à escola. Você já está com 9 anos, Samuelito, disse o papai. Se você não puder ir logo, ficará velho demais para ir. Se amanhã você conseguir um bom dinheiro com a venda dos largatos e eu com a venda dos porcos, com certeza, logo, logo você vai. Eu trabalho duro, você trabalha duro, sua irmã ajuda vendendo os largatos, logo teremos o suficiente, não é? Sim, papá, respondeu Samuelito com o coração cheio de amor por seu pai. Queria contar ao papai e à mamãe a respeito da missionária e do que ela havia lhe dito, mas não teve coragem, ainda não. Por enquanto queria pensar sozinho sobre o assunto. Talvez mais tarde, mais adiante, ele pudesse contar. Amanhã precisamos levantar muito cedo, disse a mãe, quando o fogo do pequeno fogãozinho a lenha se apagou. Vamos dormir. Cada um se dirigiu para o seu lugar para enrolar-se
no seu cobertor. Logo que o pai de Samuelito deitou, começou a roncar. E a sua mãe ressonava mais tranquilamente. E o Samuelito, quando viu que os dois estavam já dormindo, o que ele fez? Ele se enrolou no seu cobertor e foi novamente para a entrada do pequeno casebre e ficou olhando para as estrelas no céu, para aquela lua linda que estava lá, porque era uma noite enluarada. Então, enrolado no seu cobertor, que era o que? É um chale, Samuelito ficou pensando, né, à porta da casa, sobre o céu. E aí ele pensava, será que ele e seu papacito e sua mamacita e sua irmãzinha iriam para lá um dia? E o homem cego, será que ele também iria poder ver o céu? Samuelito desejava muito poder ler a Bíblia para verificar se aquela história que aquela senhora tinha contado para ele era realmente verdade. Então, o Samuelito estava olhando para o céu, pensando nessas coisas. Amanhã, ele e sua irmãzinha iriam às montanhas procurar largatos. Se encontrasse algum, iria laçá-lo e talvez cada um acabasse achando dois. E ele levaria os largatos até a beira da estrada, porque no dia seguinte seria sábado e era um dia que passavam muito carros. Então, com certeza, ele conseguiria um bom dinheiro. E as pessoas gostavam naquele lugar de comer o quê? Largato no jantar. Mas Samuelito não ficou muito tempo pensando nos largatos ali, olhando para as estrelas, não. Seu pensamento toda hora se voltava para a história que ele tinha ouvido pela primeira vez na sua vida, naquele dia. Não sabia que o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração e que o Senhor Jesus desejava ter um encontro com ele. O Senhor Jesus desejava que Samuelito o recebesse como seu Salvador. E voltando ao seu lugar de dormir, Samuelito se enrolou bem no seu cobertor e adormeceu, pensando na mulher e no que o cego havia chamado ela de evangelista. Para onde teria ido? Será que iria vê-la novamente? Sonhou com uma mulher que tinha os olhos castanhos e com um sorriso simpático no rosto. Samuelito acordou na manhã seguinte, sentindo o cheiro de café e das tortilhas assadas que a sua mãe tinha feito. O cheiro entrando pela porta inundava a cabana. Desenrolando-se do seu cobertor, ele se levantou, esticou os braços acima da cabeça, quando ele ouviu a sua mãe falando: venha lavar-se, Samuelito, para poder comer, as tortilhas já estão prontas. E então Samuelito jogou uma água fria sobre seu rosto de pele morena, esfregou na toalha grande que sua mãe tinha deixado para ele se lavar e depois penteou seus cabelos e em seguida vestiu as calças brancas e a camisa que a sua mãe tinha lavado no riacho, onde ela lavava todas as manhãs, e sentado em silêncio ao lado da sua mãe, ele bebeu ruidosamente o café, comeu as tortilhas feitas de fubá, lembrou-se da ocasião quando seu pai tinha ido vender porcos e os porcos tinham se enrolado na sua perna, feito seu pai cair no chão, e foi aquele salseiro, porque o papai não sabia se segurava os porcos ou se levantava do chão. Ai, o Samuelito queria tanto naquele sábado ir com seu papai vender os porcos, mas ele precisava pegar os largatos e ir para a beira da estrada com a sua irmãzinha para vender. E quando eles saíram para poder caçar os largatos, cada um deles conseguiram pegar 2 largatos cada. Então, eles, depois de ter pegado os largatos, foram para a beira da estrada, segurando os animais pendurados numa corda,
para que os motoristas o vissem. De repente, o Samuelito avistou o carro dos missionários que se aproximava. Quando o carro chegou perto, o menino viu as duas mulheres dentro dele. E uma delas era a mulher que tinha conversado com ele no ponto de ônibus. A mulher, vendo Samuelito, acenou-lhe com a mão. Virando-se para sua companheira, disse-lhe alguma coisa. O carro encostou ao lado e ela desceu. A Carmencita correu ao encontro do carro, achando que era uma freguesa. O Samuelito não se mexeu, não saiu do lugar, até que a mulher fez um sinal para que ele se aproximasse dela. E então Samuelito, vagarosamente, foi até onde a mulher estava. Foi assim que Samuelito ouviu novamente a história do pequeno livro sem palavras. E agora ele tinha ouvido toda a história do Evangelho. Viu a Bíblia, o livrinho sem palavras e sem figuras. Desta vez ele repetiu a história para que a missionária ouvisse, pois não havia ninguém por perto para interrompê-lo. Não imaginava o que quadro interessante formavam debaixo daquele sol quente. As bocas dos meninos abertas estavam realmente maravilhados com a mensagem do Evangelho. Eu preciso contar aos meus papacitos esta noite, o menino pensou, pois essa pequena Nina, ou seja, menina, não vai ficar de boca fechada. Ele se preocupou, eu tenho que falar com o papai e com a mamãe sobre essa história, porque a Carmencita não vai ficar quieta. E o Samuelito e a Carmencita conseguiram vender os seus lagartos até por um bom preço. Tendo o dinheiro bem guardado no fundo do bolso, Samuelito apressou-se a menina a caminho de casa. Tinha pouco tempo para pensar a respeito das coisas que a missionária tinha lhe contado. Ele estava com muita pressa, precisava chegar ao ponto de ônibus antes que o ônibus chegasse, pois ele ia trabalhar naquele sábado de engraxate também. A mãe começou a limpar a casa quando Samuelito chegou de tarde já do ponto de ônibus. Enquanto a mãe limpava a casa, o Samuelito viu que a mãe estava um pouco estranha. E ela guardou o dinheiro no vaso, deu ao filho um gole de café preto e entregou-lhe um lanche enrolado em uma folha de banana. E no fim do dia, o Samuelito, que estava muito cansado, quando se sentou para comer, não era apenas cansaço que tornava Samuelito silencioso. Ele observou que a sua irmãzinha estava o quê? Fugindo dele e que a mãe o olhava aborrecida. Finalmente, Carmencita já dormia e a mãe de Samuelito lhe disse, chamou Samuelito, depois que ela guardou todo o alimento, chamou ele e falou bem assim: Samuelito, a sua irmã me contou uma história. Agora, meu Nino, conte-me o que foi que aconteceu. A sua irmã passou o dia todo me falando sobre uma senhora que mostrou um livrinho sem letras para vocês. Ela me contou que você já tinha conversado com aquela senhora no ponto de ônibus e você precisa me contar quem ela é. E aí Samuelito sentou-se perto da mãe e respondeu: Mamacita, eu quis lhe contar e ao Papa também, ontem à noite, mas você mandou que todos fossem dormir cedo, porque nós tínhamos que acordar cedo. Mas hoje eu ia contar, Mamacita. Enquanto a sua mãe ouvia em silêncio Samuelito contar todas as coisas que tinham aprendido com a missionária, contou que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, havia dito que todos aqueles que crerem nele
seriam feitos filhos de Deus e que lhe pertenceriam. E aí ele foi e falou para a mãe dele. Isso quer dizer, mamacita, que se nós confiarmos em Jesus, nós iremos para o céu, para viver com ele para sempre, depois que morrermos. Mamacita, eu gostaria muito que a senhora ouvisse a missionária. A senhora gostaria de ouvi-la? E aí a mãe do Samuelito teve uma reação, crianças, que vocês nem imaginam quando ela ouviu Samuelito falar isso. Você quer saber qual foi a reação dela? Então eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, na parte 2 da história do Samuelito. Enquanto isso, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, curte, comenta, compartilha. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau!